Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar usando o CSS para fazer tipografia. Então na aula de hoje a gente vai aprender diversas propriedades que a gente pode aplicar nos seletores que a gente já aprendeu a fazer, que vão nos permitir mudar a tipografia do nosso site. Ou seja, quando a gente fala em tipografia, a gente está falando de texto, estilização de texto. Então tudo que vem à nossa mente de alteração em textos, como por exemplo, qual é o tipo da fonte, qual é a cor, qual é o tamanho, negrito, itálico, sublinhado, espaçamento, tudo isso cai nesse grande mix de propriedades CSS que a gente vai chamar de tipografia. Okay? Então eu preparei aqui para vocês um documento inicial que ele contém um título 1, alguns parágrafos, dois títulos 2 e alguns parágrafos. Tá? Então, esse texto aqui é o texto que a gente vai estilizar. Eu já fiz o link aqui com o CSS externo, chamado Style CSS, que está aqui. E é esse o documento que a gente vai aprender a trabalhar. Tá? Então, eu vou começar fazendo um seletor que vai pegar para mim todo o body, né? Ou seja, todos esses elementos vão herdar, né, essa estilização de body que eu colocar aqui. Então vamos testar então aqui algumas propriedades que refletem na nossa tipografia. Então, a primeira propriedade que eu vou colocar aqui para vocês é a propriedade Font Style. A propriedade Font Style, ela tem um valor possível chamado Italic. Então, quando eu salvo essa propriedade aqui, Font Style como Italic, todos os elementos que forem selecionados aqui vão ficar em itálico. Tá? Não é uma boa alternativa para a gente fazer para todos os elementos aqui, então usem os seus seletores, né, como a gente já viu na aula anterior, se você não viu, veja, para conseguir selecionar especificamente os textos que você quer como itálico e não todos como a gente fez aqui, mas para exemplificar. Né? E o contrário do itálico aqui seria o normal. Okay? Então, se você deixar ele como normal, né, você consegue voltar ao normal. Né? Isso é interessante, hein? Se você precisar, por exemplo, né, vamos dizer aqui, que todos os H2 terão fontes normal quando o texto inteiro está itálico. Okay? Opa, italic. Então você consegue deixar, né? Aqui, vamos deixar mais bonitinho. Tudo vai ser itálico, exceto, né? Você consegue desligar essas propriedades padrão, né? Você fala, por que eu colocaria um padrão se isso já é o normal, né? Justamente para poder desligar, né? Aqui no caso ficou todo mundo itálico, exceto as tags H2. Então sempre quando eu ensinar um valor padrão, essa é a função, tá? Então, Font Style permite que a gente selecione itálico, coloque o nosso texto em itálico nos elementos que atenderem ao seletor que a gente colocar. O próximo cara que a gente vai aprender aqui é Text Decoration. Então, o Text Decoration ele vai permitir que a gente coloque um valor chamado underline. O underline ele vai colocar o nosso texto em sublinhado, ok? Então, no caso aqui o nosso seletor pega todo o documento, então você vai ver todo o documento aqui em sublinhado, ok? O Text Decoration tem diversos valores, só para mostrar, você tem também, por exemplo, o overline, que é o contrário do underline, que é abaixo, o overline é em cima. Existem outros, tá? Como um outro importante aqui também, que é, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, que eu esqueci, que é o... Cadê? Me fugiu agora. O line through.
este aqui. O line through também é bastante importante porque ele permite a gente fazer o texto riscado, né? Esse texto vai nos indicar opções que foram removidas de alguma maneira do texto, né? Então, se você quiser remover esse texto, mas mantê-lo aqui, né? Indicar que ele foi removido, mas mantê-lo, você pode usar esse text, esse line through. Você usa isso, por exemplo, para promoções, né? De tanto, portanto, o de geralmente fica arriscado para indicar que não é mais o valor que está corrente, né? Outra propriedade que a gente pode usar aqui é a propriedade font weight. Font weight é o peso da minha fonte, tá? Então, font weight pode ser usado aqui com a palavra bold. Então, bold vai indicar para mim um texto em negrito, ok? E o valor padrão dele é normal, ok? Então, normal não é negrito e bold é negrito. Percebam que os elementos que já têm bold num nível mais baixo, eles não vão ser desligados com body, né? Eu teria que desligar manualmente. Então, se eu quiser, por exemplo, que o meu H1 ele seja normal, né? Eu vou desligar ele num elemento mais específico e não lá no body, ok? Você consegue desligar se for este o seu desejo. Uma coisa importante, né, que o peso nos mostra é que normalmente a gente pensa só em normal ou negrito, tá? Mas as fontes, né, quando você estuda tipografia, você vai ver que ela pode ter vários pesos diferentes, tá? Então, o HTML, ele permite pesos em centenas, de 100 até 900. Então, peso 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Sendo que, quanto menor, mais leve, quanto maior, mais pesado. Então, o que a gente chama de normal é uma fonte de peso 400, né? Então, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui. E se eu quiser um negrito, é a mesma coisa que escrever o número 700. Você vai ver que ela vai respeitar aqui. Porém, né, é possível que você tenha uma fonte que tenha outras versões com diferentes pesos. E aí você vai poder controlar usando o valor aqui, tá? Isso nos leva imediatamente para a necessidade, né, de trocar o tipo da fonte, né? Então deixa eu tirar essa linha aqui, voltar o nosso texto para o padrão. E agora eu quero mudar a fonte em si, né? Aquilo que a gente chama de tipo, que é o formato, a forma da fonte, tá? Existe uma propriedade aqui chamada font family, família da fonte. Essa propriedade aqui é que vai permitir eu dizer qual que é a fonte que eu quero. Então, um uso possível dela, eu vim aqui e escrever o nome da fonte diretamente. Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco a minha fonte como Arial. Percebam que imediatamente o texto foi configurado para Arial. Se eu mudar para outra fonte, por exemplo, eu coloco Verdana, ele vai ficar em fonte Verdana. Posso vir aqui e colocar também uma fonte cujo nome tem espaços. Como é que eu faço isso? Eu coloco entre aspas simples. Eu posso usar, por exemplo, vamos pegar aqui, Courrier New. E aí você tem lá uma fonte que tem espaço no nome, colocando entre aspas. Porém, a gente tem um problema aqui, né? Nem todo computador possui todos ou o mesmo conjunto de fontes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um estudo, um site, né, que ele tem uma lista, um levantamento de que tipo de fontes são seguras para você usar na web, né? Então ele vê aqui para a gente, por exemplo, que a fonte Arial ela existe
em 99,8% das instalações Windows e 98% das instalações Mac. Então ela é uma fonte bem segura para se utilizar. Agora, por exemplo, se você pegar a fonte Calibre, que é a fonte padrão do Office, ela está em 83% dos computadores, o com Windows. Então, nem todos os computadores com Windows têm essa fonte. E computadores com Mac, né, tem um percentual bem menor. E algumas outras fontes, né, por exemplo, a fonte... Vamos ver se eu acho aqui a fonte que eu quero. Aqui, Helvetica. Helvetica é uma fonte super famosa. Ela tem em 100% dos computadores Mac, é a fonte padrão do Mac. Porém, ela só tem 7% dos computadores com Windows. Então, veja bem, você vai ter um problema aqui ao usar essas fontes, né? Então, o que você pode fazer na web para reduzir este tipo de problema? Você pode indicar, então, por exemplo, digamos que eu quero a fonte Helvetica, né? Na minha máquina tem. Mas, se não tivesse, né? Então, vou colocar um XYZ cuja fonte não existe. Percebam que ele voltou para padrão, né? Eu falo assim, ó, se essa fonte não tiver, coloque para mim Arial. Eu percebo que agora, né, XYZ não existe, não tem, ela vai para cá. Então, fonte family é uma lista de fontes. Então, ele vai usar essa, se ela não existir, vai usar essa, se ela não existir, usa essa, e quantas mais você colocar. Tá? É interessante que, ao final, né, como última opção, você coloque uma categoria de fontes. Né? Se você não conseguir achar nenhuma dessas fontes, usa qualquer uma dessa categoria mais ou menos assim. Tá? E aí, eu vou tirar todas aqui só para a gente ver como é que funciona. Existe uma categoria chamada serif, que são fontes com serifa. Fontes com serifa são fontes que têm estes cantinhos aqui. Ó. Isto aqui é chamado de serifa. Eu posso ter também fontes sans serif, que são fontes sem serifa, e percebam que as bordas são mais retas, né? Não tem serifa. Posso pedir também para que ele use uma fonte cursiva, que é uma fonte mais parecida com uma letra escrita à mão, que o Chrome aqui usa Comic Sans, que é uma decisão bem estranha. Eu posso usar o estilo Fantasy, que aí o navegador vai usar a fonte mais fantasiada que ele encontrar por padrão. Realmente não é uma opção muito boa também. Eu posso usar Monospace quando eu quiser uma fonte que todos os caracteres ocupam a mesma largura. Né? Então percebam que eu tenho um M todo apertadinho aqui para ocupar o mesmo espaço que esse 1 que se espalha todo aqui. Né? Geralmente a gente usa esse tipo de fonte para exibir código-fonte de programas. Né? Percebam que nos editores de código, como o VS Code, geralmente a gente vai usar uma fonte desse tipo. Deixa eu voltar aqui para 100%. Então, uma boa estratégia, né, é sempre usar uma lista. Né? Então, por exemplo, eu poderia usar Helvetica, que é uma fonte muito bacana. Caso não exista Helvetica, mostra para mim a Arial, e caso não exista nenhuma das duas, mostra para mim qualquer fonte sem serifa que tenha na máquina do usuário. E aí você tem uma configuração bacana de fonte. Tá? Agora, digamos, né, que eu queira uma fonte diferente dessas fontes mais comuns. Né? Então, digamos... Vamos dar um exemplo, né? Na minha máquina eu tenho uma fonte chamada Victor Mono. Não é Victor Mono, que especificamente é essa fonte que vocês estão vendo aqui no meu Visual Studio Code. Né? Então, essa fonte aqui, ela existe na minha máquina, mas
a não ser que você tenha feito a mesma instalação que eu, baixado e feito a instalação, ela não vai existir na sua e nem nos demais usuários. Então, como é que você vai resolver essa questão, né? Você até poderia vir aqui e usar uma opção diferente. Se não tiver, usa Courier New, e se não tiver nenhuma das duas, usa uma outra monospace qualquer que tiver. Por exemplo, isso é uma opção de você fazer. Porém, né, isso nos limita bastante, né? Eu quero usar uma fonte que eu sei que não existe na máquina do usuário, mas eu quero ter a capacidade de usar. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso usando web fontes feitas específicas para a web. E a principal local onde a gente pode conseguir fontes para a web é no fonts.google.com, Google Fonts. Então, você vai lá no seu navegador, digita fonts.google.com e você tem aqui um site onde ele disponibiliza muitas e muitas e muitas fontes, todas gratuitas para você utilizar no seu site. Tá? Só que, obviamente, você tem que fazer uma configuração no seu site para que ele busque a fonte no Google, né? Para que em cada máquina de cada usuário onde esse site for exibido, ele vá buscar essa fonte aqui como recurso do Google Fonts e exiba na página, né? Então vamos ver como é que funciona isso aqui, né? Então eu tenho aqui uma busca, eu posso escrever um nome. Então, por exemplo, eu poderia escrever aqui Open Sans, que é uma fonte bem comum. Open Sans é uma fonte bastante utilizada na internet, por exemplo. Você vai encontrar ela aqui. Poderia escrever Roboto, por exemplo, também, uma fonte que o Google usa muito, inclusive. Né? No Android ela é bastante utilizada. E digamos que eu vou escolher essa fonte aqui. Poderia também procurar por categorias, tá? Então vou apagar esse filtro aqui. Vou por categoria, quero pegar somente fontes que são handwriting, que é o equivalente lá ao cursivo. Você consegue diversas fontes cursivas, né? Por exemplo, vamos pegar essa Pacífico aqui. Gostei dela. Vou pegar essa fonte Pacífico, vou clicar nela e vai abrir a fonte específica, a página específica dessa fonte. E aí eu posso ter um texto padrão aqui, né? Eu posso aumentar para ver como é que ela fica maior. Tá? Posso, inclusive, mudar esse texto. Eu quero testar essa fonte com outro texto qualquer e ver como é que fica. Tá? Ok, maravilha. Aí você percebe que essa fonte, a única opção dela é tamanho de peso 400. Ok, não tendo outras, não tem problema. Eu vou adicionar esse estilo e ele vai para a minha lista aqui, ó, como se fosse um carrinho de compras. Agora eu vou voltar e vou pegar aqui, vou limpar esse filtro e vou pegar a fonte Roboto, essa padrão aqui. Ok? A fonte Roboto, por sua vez, ela tem, ó, tamanho 100 em itálico, tamanho 300 em itálico, e aí vai. Tamanho não, né? Peso, desculpa, né? Então perceba que o peso 100, ela é bem fininha. No peso 300 ela é um pouquinho mais pesada, e 400, que é o padrão, né? É este aqui. E ela vai ter um 500, um 700, que é o negrito normal, ó, bold, e até o 900, que é bem mais pesado. E aí a gente pode, por exemplo, dizer que vai usar todos esses estilos na nossa página. Então, você vai no carrinho de compra e vai adicionando os estilos que você vai usar. Percebam, né, que o itálico é separado, né? Okay? É outro estilo. Vai adicionando os estilos no seu carrinho de compra. Roboto é uma fonte que tem todas as combinações de negrito, itálico e de peso, né? E aí você vai ter um conjunto aqui de fontes. Se você vier aqui, ó, em Embed, você vai ter aqui o que? Uma tag para copiar. Então vou vir aqui, vou copiar essa link, ó. Percebam que é uma link,
é uma referência a uma folha de estilo, né? Eu vou vir lá no meu documento e aqui no meu HTML e eu vou fazer até antes aqui, colo aqui a minha folha de estilo. Salvei. A partir de agora, né, este documento aqui, ele tem acesso a essas fontes. No caso, a fonte Pacífico e a fonte Roboto, que não estão instaladas na minha máquina, tá? Vamos estar valendo só para o meu documento. Eu posso vir aqui agora, por exemplo, e colocar Roboto. E ele vai usar a Roboto. Eu posso vir aqui e colocar Pacífico e ele vai usar a Pacífico, tá? Lembrando que, né, o próprio Google já te indica aqui quais são os fallbacks. O que eu vou fazer se essa fonte não existir? E aí é sempre recomendado que você use o fallback que ele já recomendou para você. Então ele diz aqui para você, né, ó, toda vez que usar o Pacífico, colocar um fallback aqui para Cursive, caso ela não exista e não consiga ser carregada, né? E a Roboto ter um fallback como sans serif, né? E aí a gente consegue assim fazer referência, né, às nossas fontes. Outra forma de fazer, você vai vir aqui no embed também, tem uma segunda opção, né? Ó, em vez de link, usar import. Se você usar import, você vai ter aqui uma opção de um estilo interno, né? Eu não vou pegar o interno, eu vou pegar só essa import aqui, ó, do @import até o ponto e vírgula e vou copiar. Se eu fizer assim, eu posso colocar a referência de fonte aqui dentro do meu CSS e não aqui no HTML. Então vou até excluir essa linha do link aqui, ó. Excluir, ó, não tem mais no HTML, só aqui no meu CSS. Então, agora, né, que eu tô com 3 aqui, né, deixa eu tirar essas duas. Deixa só o Roboto aqui. Eu vou poder usar a minha fonte Roboto aqui sem problemas, tá? Porque o meu próprio CSS já inclui o restante do CSS que está lá no Google. Então essa talvez seja a maneira mais adequada de se fazer referência, tá? E agora percebam, né, que eu posso usar font weight todos os pesos, né? Então eu posso usar um font weight 100 agora, por exemplo, porque a Roboto tem esse peso. Ou eu posso usar uma font weight 900 porque a Roboto também tem esse texto, esse peso, e posso usar bold padrão, que é a negrito, de peso 700, ok? Desde que a minha fonte tenha esses pesos, eu posso usar normalmente na minha página, ok? Maravilha. Eu vou deixar a Roboto aqui, vou trabalhar com ela porque ela é uma fonte bem estilosa, bem bonita de trabalhar, tá? Outra configuração que a gente quer fazer quase sempre nos nossos textos é o tamanho da fonte, tá? Então você vai fazer isso usando font size. E aí o mais comum é que você defina um tamanho em pixels, mais usado agora, ultimamente, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, 16 pixels. 16 pixels é o tamanho padrão, né, que o navegador coloca. Mas se você mudar esse padrão, eu vou colocar 12 pixels como tamanho padrão da página, a fonte diminui. Se eu colocar aqui 25 pixels, a minha fonte vai aumentar. Okay? Então a gente pode trabalhar normalmente com o tamanho que a gente desejar. Tá? Então, no caso aqui do body, né, é o tamanho padrão da fonte. Mas eu posso, por exemplo, dizer que todos os meus H1 têm um font size que equivale a 1.2 do tamanho padrão que ele teria. É um pouquinho maior.
Ou eu posso dizer 1.5, ou eu posso dizer que ele tem 2 vezes o tamanho que deveria ter. Então eu posso usar essa unidade EM para ser relativo ao tamanho aqui. Então, pode ser até menor, né? 0.5, por exemplo. Eu estou dizendo que todo texto tem todo título 1 tem metade do tamanho do texto padrão. É óbvio que isso aqui vai respeitar, né? Se eu colocar um tamanho 72 para o texto padrão, aqui o título vai ser metade do 72. Então, esta unidade ela é relativa, esta unidade aqui ela é absoluta. Okay? Outra coisa que a gente pode fazer, além do tamanho, eu vou deixar esse tamanho aqui também, é trabalhar com o alinhamento. Então eu posso vir aqui e colocar text align e dizer, por exemplo, que todo o nosso texto estará centralizado. Okay? Perceba novamente que o meu seletor pega o documento todo. Né? Então, eu posso usar centralizado, eu posso usar o padrão que é à esquerda, left, posso colocar à direita, right, ou eu posso justificar usando justify. Ok? Então, justificado aqui, né? Os textos, quando possível, vão até a margem direita. Ok? Para quem se incomoda com parágrafos americanos, né, você também pode fazer as margens, né, que a gente aprende a fazer lá na escola, usando no papel, né, obviamente, text indent. E aí você coloca, por exemplo, aqui eu vou colocar 50 pixels. Quando eu faço isso, né, toda a primeira linha ela recebe, né, uma margenzinha aqui no início do texto, né? Então isso aqui é muito de textos escritos no Brasil, né? Lá fora isso não se usa muito, tá? Mas você tem essa possibilidade de fazer. Obviamente, se você colocar aqui um número negativo, né, ele vai voltar. Né? Ele não vai empurrar a parte de baixo para frente, ele vai voltar. Né? Então aqui, como esse elemento começa na borda da página, ele vai sumir. Tá? Mas caso você tenha espaço na sua página, você pode fazer também o negativo. Outra coisa que a gente pode fazer no nosso texto é usar text transform. Text transform vai permitir mudar algumas coisas do nosso texto. Então, por exemplo, se eu colocar text transform para uppercase, todas as nossas letras ficarão em maiúsculo. Da mesma forma, eu posso colocar lowercase para colocar todo o nosso texto em minúsculo. E eu posso colocar um capitalize para que o nosso texto fique com a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Ok? Que a gente chama isso de título, né? Formato de título. E aí a gente tem, obviamente, também o none, que é nada, né? Eu não vou transformar, deixe do jeito que o texto está. Outra configuração, além do text transform, que a gente pode fazer é font variant. Então, font variant, a gente tem, além do normal, uma variação, né? Uma variação de fonte chamada small caps. Small caps seria todas as letras em maiúsculas, porém aquelas que são originalmente maiúsculas mais alto e as que são originalmente minúsculas da altura de minúsculas. Né? Então, na prática é o seguinte: letras minúsculas terão o tamanho de minúsculas mais o desenho de maiúsculas. Okay? Esse é o padrão chamado small caps, bem artístico. Né? E, obviamente, a gente pode vir aqui e colocar normal
e volta tudo ao normal sem nenhum problema. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é, ainda trabalhando com espaçamentos, né, é usar espaço entre linhas. Line height, altura da linha. Então posso colocar aqui, por exemplo, uma altura da linha de 150%. O que isso vai fazer? Que as minhas linhas fiquem mais espaçadas, 50% a mais, né? Você também poderia simplesmente colocar um multiplicador aqui, né? 1.5, que funcionaria normalmente. Óbvio que você pode colocar um multiplicador 0,75 e você vai aproximar as linhas, né? Você pode fazer isso por alguma razão artística, mas certamente não por razões de leitura, né? Isso vai dificultar muito a nossa leitura. O padrão do line height é 1, né? E qualquer multiplicador vai ser em cima da altura de linha padrão. Outra coisa que você pode mudar aqui em termos de espaçamento é letter spacing. E aqui é a mesma coisa, mas geralmente a gente pode colocar um espaçamento, vamos colocar aqui 10 pixels é muito, 5 pixels. O que ele vai fazer agora? Entre cada letra ele vai pintar um espaço, no caso aqui, de 5 pixels. Tá? Óbvio que eu posso fazer isso tão grande quanto eu quiser. Posso colocar 50 pixels entre cada letra. Vai ficar impossível de enxergar, mas é possível. Tá? Então, esse espaçamento aqui, ele vai criar entre cada letra do seu texto. Para alguns efeitos artísticos, isso pode ficar bem bacana. Isso também pode ser negativo, né? Vai ficar bem estranho no negativo. Acho que 10 ficou muito para enxergar, mas se eu colocar menos 2, eu acho que vocês vão conseguir ver. Percebe que ele dá uma aproximada, né? Menos 4 ele chega até a transpassar uma fonte em cima da outra. Mas para algumas coisas, para algumas aplicações, pode ser que fique legal. Você também pode fazer a mesma coisa, em vez de usar letter, usar word. Então esse é o espaçamento não entre letras, mas entre palavras. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 25 pixels entre cada palavra, né? Então perceba que dentro da palavra o espaçamento é igual, mas o meu espaço entre uma palavra e outra é que é modificado. E se eu deixar ele, por exemplo, menos 10 pixels, vocês vão ver que as palavras elas chegam aqui até a se juntarem, né? Vamos colocar maior, menos 20. As palavras vão até uma sobrepor as outras, tá? Isso aqui também, em termos de legibilidade, é bem ruim. Geralmente, quando você fizer isso, você vai querer fazer isso para um valor positivo e não para um valor negativo, ok? E aí, a última coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou fazer aqui na minha tag H1 e não no meu texto inteiro, porque vocês não vão conseguir enxergar. Então, eu vou fazer isso aqui nesse meu título. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar ele um pouco. Eu vou colocar um font size nele de 1.5 m. Então ele vai ficar 1,5 vezes o padrão. Na verdade ficou pequeno, eu quero até mais que isso. Eu vou colocar 2.5 m para ele ficar grandão. Ok. Vou colocar um peso nele maior, eu quero o mais pesado possível, 900 pixels, ok, 900 de peso, né, na unidade 900 de peso, e eu vou centralizar esse cara aqui, text align, eu vou colocar center, para a gente poder visualizar. Maravilha. Agora eu vou usar uma propriedade do CSS, que é a propriedade text shadow. Shadow em inglês é sombra, ok?
ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar uma sombra nesse texto. Então digamos que eu coloque aqui, por exemplo, 4 pixels e eu coloque mais 4 pixels, vou colocar 0 e vou colocar aqui uma cor, vou colocar um cinza. Olha o que aconteceu, acho que ficou muito claro, vocês não vão conseguir perceber. Vou colocar um red, vai ficar melhor para vocês verem. Agora vocês vão conseguir ver. Então percebam, o que eu fiz? Ó? Eu criei uma sombra de 4 pixels deslocados num sentido, mais 4 pixels deslocados no outro, mais 0 de desfoque e a cor vermelha. Então vamos mexer nisso aqui para vocês entenderem o que acontece. Então esse primeiro aqui eu vou mexer nele. Ó. Ele está 4, eu vou deixar 0. Quando eu deixei 0, percebam que o deslocamento que era aqui no eixo X, ele deixou de acontecer. Ó. Ele está alinhadinho no eixo X. Agora eu vou inverter, vou colocar 4 aqui, vou colocar 0 no outro. Vejam o que acontece. Ó. No eixo Y ele parou e no eixo X ele fez a sombra. Então, ó, este primeiro deslocamento aqui, ele é feito no eixo X, na horizontal. O segundo na vertical. E ele pode ser do tamanho que vocês quiserem. Eu posso colocar aqui 40 pixels, por exemplo. Então ele vai deslocar bastante, né? Geralmente isso aqui não vai ter uma visualização muito boa. Mas se eu colocar aqui 10 pixels, por exemplo, você ainda pode ser que tenha alguma coisa bacana. E eu ainda achei que ficou muito. Vou usar aqui 6 pixels nessa direção, ficou legal. E para baixo eu não vou usar tanto, vou usar só 3 pixels, por exemplo. Vamos diminuir aqui, ficou legal. Assim ficou bacana, uma sombra interessante. Tá? E você pode mudar a cor, né? Aqui no final, vou colocar essa sombra verde, ok? Sem nenhum problema. Digamos que eu quero mudar a direção, né? Então, se eu mudar no X aqui, colocar menos 4, em vez dele deslocar para a direita, ele deslocou para a esquerda. E se eu colocar em vez de 3, menos 3, em vez de deslocar para baixo, ele deslocou para cima. Então, também você consegue um efeito bem bacana. Só faltou esse último número aqui, né? Esse último número aqui, ele é o nosso desfoque, né? Então ele vai desfocar a nossa sombra na quantidade de unidades que a gente colocar. Então 0 significa 0 pixels de desfoque. Se eu colocar 1 pixel aqui, a minha fonte já começa a desfocar. Se eu colocar 5 pixels aqui, você já vai vê-la completamente desfocada. Olha aqui, ó. Vou até aumentar o zoom para vocês conseguirem ver. E se eu colocar 50 pixels, né, ela vai ficar só um borrão que vocês nem conseguem enxergar mais. Eu teria que escurecer, vou colocar um black aqui, talvez dê para ver. Talvez vocês consigam ver aqui a sombra agora. Né? Então isso é o desfoque. Vou voltar aqui para green e vou colocar um desfoque bem menor, de 5 pixels, já tem um efeito bacana para a gente visualizar. Tá? Então é assim que eu crio uma sombra. Obviamente, eu posso colocar uma vírgula aqui e escrever mais um conjunto de sombras. Então, por exemplo, digamos que eu quero 2 pixels para a direita, 2 pixels para baixo, não quero desfoque e eu quero uma bordinha amarela. Okay? Então ele vai me adicionar aqui uma bordinha amarela na direção que eu coloquei e você pode ir adicionando quantas sombras você quiser, só separando por vírgulas, ok? E aí você tem uma fonte sombreada bem bacana para utilizar nas suas páginas, ok? Então, galera, né, nessa nossa aula, né, a gente já aprendeu diversas técnicas para estilizar textos,
nas nossas páginas, né? Então, gostaria que vocês testassem bastante essas técnicas para conseguir diversas combinações diferentes, usando seletores para pegar partes específicas do seu texto e montar combinações, né, de estilização que fiquem bacanas para o usuário e que expressem uma mensagem, né? Porque tipografia é um dos elementos mais importantes que a gente tem para expressar mensagens importantes para os nossos usuários. Então, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.